Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou Ivan Leão e hoje a gente vai estar redesenhando o logo do Google Chrome. Eu escolhi porque, apesar de ser um desenho simples, a gente pode estar apresentando algumas técnicas interessantes e que, inclusive, podem ser utilizadas no processo de redesenhar, vetorizar uma imagem quando você não tem ela justamente em vetor. Essa imagem pode ser a partir de uma foto, uma digitalização. Então, quando você tem uma imagem que está como essa aqui, toda pixelada, né, com essa aparência ruim, você pode redesenhar ela utilizando algumas técnicas, dentre elas o que eu vou utilizar aqui nesse vídeo de hoje. Vamos lá, então. Como é um logo bastante simétrico, né, e simples até, com formas geométricas, eu vou fazer o redesenho mesmo ao lado. Eu não vou desenhar por cima, porque também seria perfeitamente possível desenhar por cima. Mas eu vou fazer do lado para demonstrar algumas manhas aqui, algumas técnicas que eu acho interessantes. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou traçar algumas linhas sobre o desenho. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu ajustar o zoom aqui, aperto o F4. Vou pegar aqui a partir da barra de ferramentas, desculpa, da barra de régua, da régua aqui, puxar uma linha, colocando sobre a extremidade aqui superior, e vou fazer isso para cada uma das extremidades nesse sentido horizontal, ok? Então, vou puxar mais uma linha aqui, onde termina esse círculo branco, aqui. Outra linha na parte do círculo azul. E a mesma coisa na parte de baixo. Tanto para a parte azul como para a parte branca. Ok, acho que assim é o suficiente. Então, algumas linhas, essas diretrizes, que é o nome dessas linhas, para nos guiar da onde está cada um dos pontos aqui de referência, né? Cada uma das linhas do desenho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia. Ó, vou clicar e arrastar, clicando com o botão contrário do mouse, botão da direita no meu caso, fazendo uma cópia aqui. E vou repetir o procedimento, puxando linhas de diretriz, só que agora no sentido vertical. Então, vou colocar uma linha aqui, outra aqui na outra extremidade direita, e assim por diante, do mesmo jeito que eu fiz da horizontal. Só que dessa vez, nas linhas verticais. Esse processo é similar ao que é utilizado, por exemplo, com papel quadriculado, quando você quer redesenhar alguma coisa. Você quadricula sobre o desenho original, né, imaginando num papel mesmo, tá? É uma técnica muito utilizada para você reproduzir numa outra escala, inclusive. Você coloca o desenho quadriculado e aí você vai reproduzindo a partir desse quadriculado. Já vou entender o porquê disso. Feito essas linhas, eu tenho agora, aqui embaixo, um quadriculado, tá vendo aqui, ó, algumas linhas guias, essas linhas de diretriz, eu posso desenhar sobre essa área. Para me facilitar, eu vou puxar um pouquinho aqui esse desenho para a esquerda. Quando eu for arrastar, eu vou segurar o Ctrl, travar aqui, para ele manter ainda nas mesmas linhas aqui da minha referência horizontal. Okay? E vou desenhar agora nessa área que eu tenho de quadriculado. Vou começar com uma elipse e vou colocar a partir aqui desse ponto aqui esquerdo. Para grudar nas linhas, o que pode me facilitar um pouco aqui no desenho, eu tenho que ativar essa opção alinhar a e tem que estar o diretrizes ligado, que aí, quando você for aproximar com o seu cursor, né, a setinha aqui do mouse, nas linhas, ele já aparece esses controles, né, como intersecção, borda e assim vai. Vou pegar bem a partir aqui da intersecção, clicar e arrastar e vir até aqui embaixo. Para garantir que fique um círculo perfeito, eu posso segurar o Ctrl, ele trava aqui, né? Eu vou vir até aqui embaixo, liberar o mouse. Okay? Observem que nesse lado direito ele estourou um pouquinho, né? Ó, ele não está exatamente. Até porque aqui eu fiz no olho, né? A imagem está borrada, pixelada, então não tem como ficar exatamente. Para ajustar um pouquinho, eu vou deslocar esse desenho para a esquerda, utilizando a setinha do mouse para a esquerda. Desculpa, a setinha direcional do teclado. Então, clicar aqui para a esquerda
Ó, observe que ficou um pouquinho menos aqui, mais um para a esquerda, aí ele estourou do outro lado. Então, voltar aqui para a direita, assim tá bom. Porque, mais uma vez, essas linhas são apenas uma referência, tá? Então, isso aqui vai facilitar para a gente reproduzir o desenho, para não desenhar em cima do desenho original. Vou agora fazer o círculo interno, essa parte branca e essa parte azul, puxando aqui. Então, vou clicar e arrastar. Para fazer uma cópia no centro, vou segurar o Shift e aí ele vai diminuindo assim, proporcionalmente para o centro. Vou parar com o mouse bem aqui, ó, na linha da borda e clicar com o botão contrário do mouse, né, o botão da direita do mouse, aqui. Agora, mais uma vez, ficou um pouquinho deslocado das linhas guia, mas eu não vou mais me preocupar. Por quê? Eu acabei de utilizar uma cópia centralizando em relação ao objeto maior. Essa elipse maior é a minha referência. Como eu utilizei o Shift, eu sei que essa elipse menor está exatamente no centro da elipse maior. Então não preciso ficar arrastando, e nem devo ficar arrastando para um lado, para o outro, para tentar ajustar com as linhas de referência. Beleza. Vou fazer o mesmo processo de novo, copiando mais para o centro, até encostar aqui nessa linha mais interna, para fazer o círculo azul. Então, diminuindo de novo, Shift aqui para travar a proporção para o centro, e clicar com o botão contrário do mouse para fazer mais uma cópia. Observe que em todo momento eu utilizei as linhas como referência para saber essa proporção, ok? Beleza. Agora a gente tem essas áreas que são o vermelho, o amarelo e o verde. Aí acontece, eu preciso criar uma linha, tal qual está aqui, essa linha aqui, ó, que define o contorno da área vermelha, e uma outra linha para o verde e para o amarelo. Vou começar com essa do vermelho, porque ela já está na horizontal. As outras são inclinadas, então ficaria mais difícil eu colocar o ângulo exato a partir dessas aqui. Como eu observo que são 3 imagens que estão distribuídas proporcionalmente, de forma simétrica, vai ficar fácil a partir dessa linha fazer as demais. Vamos lá então? Vou até aumentar aqui o zoom, pegar a ferramenta Bezier, então aqui no conjunto de ferramentas junto com a mão livre, linha de 2 pontos e assim por diante, vou utilizar a Bezier. Poderia ser alguma das outras canetas também, mas eu gosto bastante da Bezier. Vou parar aqui onde aparece a referência quadrante, que é justamente esse ponto superior dessa elipse aqui, ó. Então, quando eu paro com o mouse aqui e aparece quadrante, é o ponto exato que eu quero. Vou dar um clique para começar a traçar e vou até aqui essa outra extremidade, onde aparece intersecção, que é justamente o ponto onde ele está cruzando com essa linha aqui, ó, intersecção. Vou segurar o Shift para garantir que ele vai ficar reto aqui, ó, na horizontal. Então, vou dar um clique. E ele formou uma linha exatamente horizontal. Okay? Vou diminuir aqui o zoom. Beleza. Então, essa linha aqui está exatamente na mesma direção, né, na mesma proporção aqui do desenho original. E agora eu preciso reproduzir ela para as outras linhas, como eu falei para o limite aqui do verde e do amarelo. Eu não vou desenhar a linha de novo, por conta da questão que eu falei do posicionamento. Aqui está inclinado, ficaria mais difícil. Mas fica fácil deduzir exatamente aonde está observando o objeto. Como ele é um objeto distribuído simetricamente, eu tenho aqui um círculo, eu tenho 3 partes, então basta dividir o ângulo, né, quantos graus eu tenho aqui do círculo, que no caso um círculo é formado por 360 graus, e aí eu divido por 3. Então, pegando aqui a calculadora, só para ficar bem ilustrado, 360 dividido por 3 vai dar 120. Aqui, ó. Esse é o ângulo que eu vou colocar cada um dos vetores, né, desses segmentos, para distribuir as 3 partes do círculo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, clicar nesse segmento, nessa linha. Eu vou deslocar o ponto de centro dele. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Clicar a segunda vez, né? O primeiro clique eu seleciono. O segundo clique, ele entra no modo de rotação. Vou pegar esse pontinho aqui, ó, que é o centro de rotação, e vou arrastar aqui para o meio do desenho até onde apareça a palavra centro. Ok? Para aparecer essa palavra centro, como apareceu agora há pouco quadrante, tem que estar ligado a essa opção aqui, ó, alinhar a
objetos, ok? Então, se o seu não está ativo essa opção, se no seu Corel não está ativa essa opção, liga ela, porque senão não vai aparecer esse tipo de guia, essas referências para a gente facilitar nosso alinhamento. Beleza, agora que eu desloquei, eu vou pegar a partir de uma das alças de rotação, começar a girar, e observar aqui na parte superior, aqui, ó, um pouquinho mais para cima, ó, em cima está mudando para 96, 100, tá vendo? Ó, 90, que eu estou mexendo aqui, na barra de ferramentas na parte superior, e vou girar até chegar em 120. Ó, 120. Parar no 120 exatamente vai ser difícil usando o mouse livremente. Mas só que novamente a gente tem a nossa ajuda, né? Se eu segurar o Ctrl, ele trava de 15 em 15 graus, ó, a partir do início, ó, tá aqui, ó, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120, que é o padrão da configuração do Corel, de 15 em 15 graus. Vou liberar primeiro o mouse clicando com o botão da direita, tá? Então, ó, dou um clique com o botão da direita, no caso o botão invertido no mouse, né? Para ele criar uma cópia, libero o mouse e libero o control do teclado. Com isso ele fez uma cópia exatamente no ângulo de 120 graus em relação ao primeiro segmento. Vou fazer a mesma coisa de novo a partir desse daqui. Então vou clicar aqui, vou começar a rotacionar. E aí eu vou observar o ângulo lá em cima e parar em 240. De novo, vou segurar o Ctrl. Aqui, ó, 240. Por que 240? Porque é o dobro do 120. Eu liberei o mouse e esqueci de clicar com o botão da direita, tá? Então eu vou desfazer para voltar lá e vou repetir a operação. Então arrastando aqui, segurar o Ctrl para estar de 15 em 15, chegar no 240, clicar com o botão contrário do mouse e aí finalmente libero o mouse e depois libero a tecla Ctrl. Feito o traçado, então tá aqui, ó, perfeitinho, igual ao nosso desenho de referência. Agora, essas áreas aqui, que são os 3 setores com o vermelho, o verde e o amarelo, não são objetos, são apenas uma área de encontro das linhas que a gente acabou de traçar com essa elipse maior, com esse círculo maior. Deixa eu voltar aqui. O que eu preciso fazer? Criar realmente um objeto nesse segmento. Para isso é muito fácil, eu já demonstrei em vários vídeos, eu uso muitas vezes a ferramenta de preenchimento inteligente. Ela fica aqui no último grupo, com preenchimento interativo, inteligente e preenchimento de malha. Então vou usar o preenchimento inteligente, vou dar um clique nessa área aqui, ele cria um objeto e vou fazer a mesma coisa nessa área e nessa área. Criou os 3 objetos para a gente. Belezinha? Agora só basta colorir. Vamos colocar as cores iguaizinhas a essa. Como fazer isso? Vamos lá. Ferramenta de conta-gotas de cor. Então, nessa ferramenta a gente tem o conta-gotas de cor e o atributos conta-gotas. Nesse caso, apenas a cor é necessária. Então, o conta-gotas de cor, que é essa opção que eu vou utilizar. Eu clico para copiar a cor no objeto de referência, nesse desenho aqui, e vou aplicar no nosso desenho. E vou repetir o procedimento copiando daqui. Só que para eu copiar de novo, eu tenho que mudar na barra superior para selecionar a cor. Então dou um clique aqui, venho de novo, copio a cor e colo aqui. Vou repetir o procedimento. Venho aqui no modo para selecionar cor, clico aqui, colo aqui, e agora para o verde, clico aqui, colo aqui. E a última parte, que é esse círculo aqui intermediário, ele é em branco, não há nem necessidade de copiar daqui, é branco mesmo. Ok, diminuir um pouquinho o zoom, ajustar aqui. Tirar as linhas de contorno de todos esses objetos, então estou selecionando todos os objetos aqui, ó, clicar e arrastar, selecionando. E com o botão contrário do mouse, onde eu tenho não preenchimento, né, o vazio aqui. Deixei ele belezinha, sem linhas de contorno. E agora eu vou sumir com essas linhas diretrizes. Eu não quero exibi-las, né? Eu quero ver o desenho limpo. Para isso eu venho no menu Exibir e desligo a opção Diretrizes. Feito. Agora está aqui o logo limpo, ok? A gente reproduziu aqui então o logo do Google Chrome, utilizando essa técnica aqui de utilizar linhas guia.
Eu não desenhei sobre o objeto, que eu poderia desenhar sobre o objeto, isso é uma técnica perfeitamente possível, tá? Mas eu quis mostrar essa técnica pelo fato de ser um objeto simples, né, um objeto simétrico. Eu pude traçar linhas de referência na vertical e na horizontal e chegar num desenho final aqui, traçando a partir dessas diretrizes. Deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar um do lado do outro, ó. Vou apagar só esse. Deixar aqui o zoom ajustado para os dois. E tá aí o produto final. Espero que tenham gostado. Aquele joinha, né, o like no vídeo é sempre muito bem-vindo para dar ajuda no meu trabalho. Qualquer sugestão, dúvida, deixa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Até mais.